Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé para orar pela palavra. A irmã Luana está com a oportunidade de orar pela palavra. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor. Primeiramente queremos te agradecer por mais oportunidade de estar na tua presença, de estarmos reunidos, Senhor, para cear. Pai, que a gente venha entender o significado da ceia do Senhor e que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, que a gente venha se arrepender dos nossos erros, Senhor, que a gente venha estar cada dia lutando, Pai, contra a nossa carne, para que a gente venha estar aos teus olhos sendo perfeitos, Pai. E sabemos que não somos perfeitos nessa vida, mas que a gente venha cada dia mais estar lutando, buscando, Pai, a nossa melhoria. Não querer ser melhor que os irmãos, mas querer melhor do que nós mesmos a cada dia. Senhor, abençoa a palavra, que através dessa palavra venha ter conceito, venha ter renovo, venha ter transformação. Usa teu servo, Senhor, reveste ele, toma a boca dele, meu Pai, que a gente venha compreender o que tu quer nos falar nesta manhã, que a gente não venha sair daqui da mesma forma que a gente entrou. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida com Cristo é um subir de degraus. A cada dia, irmãos, que estamos passando na presença do Senhor, nós vamos subindo um degrau, irmãos. Nós vamos progredindo, crescendo. Como a criança que nasce hoje, com o decorrer dos dias, ele vai tendo um desenvolvimento. Ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte, ele vai tendo um desenvolvimento, um crescimento a cada dia. E isso às vezes a gente não enxerga. Isso às vezes a gente não tem como identificar, mas ele está evoluindo, está tendo um crescimento. O cristão é semelhante a isso, irmãos. Nós antes estávamos morto, aniquilado, não tínhamos esperança de nada. Mas a misericórdia de Deus veio sobre nós. Ele nos deu Cristo em nossa vida. Temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E agora, tendo Cristo, irmãos, temos vitamina, temos vigor para crescer espiritualmente, irmãos. Principalmente no espírito. Iremos crescer também na forma física, mas o crescimento do cristão é no espírito. E esse desenvolvimento, Salomão aqui diz que é como a luz da aurora, que a cada tempo, a cada minuto, a cada hora, ele vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Salomão aqui tira o exemplo do sol. Quando o sol nasce, ele vai nascendo aos pouquinhos, e ali vai subindo aos pouquinhos, e vai, cada vez que ele vai subindo, ele vai brilhando mais, até chegar ao meio-dia, que é o ápice do sol, onde o sol está mais quente, está mais vigorado. Ali é o dia, a hora perfeita. Então Salomão pega essa ilustração do sol e nos traz para sermos semelhantes a isso. Salomão quer dizer, irmãos, que quando conhecemos a Cristo, nós nascemos. E este nascimento, irmãos, tem evolução a cada tempo, irmãos. A cada dia, a cada reunião da igreja, a cada culto no lar, a cada momento que você se debruça diante da palavra de Deus, você está suprindo
suprindo sabedoria. Você está suprindo sabedoria, e esta sabedoria irá trabalhar na sua vida, no seu crescimento espiritual. Então a gente vai se debruçando da palavra, na reunião da igreja, na comunhão dos santos. Isso tudo irá nos ajudar no nosso crescimento. Iremos crescer a cada dia, ficar mais fortes no espírito, para passar pelas tribulações, as turbulências que nós iremos ter, as tristezas, as angústias. E como vamos passar por cima disso? Com o nosso fortalecimento espiritual. Para você aprender algo, você vai ter que errar. Não tem como. Ninguém nasce sabendo. Você vai ter que fazer uma vez, errei, vou fazer de novo para ver se dá certo. É até o momento que você acerta. A nossa vida com Cristo, irmãos, vamos errar, vamos tropeçar, mas isso tudo também colabora para o nosso crescimento espiritual. E Salomão aqui diz que mais a vereda, irmãos, quer dizer caminho, o caminho, a vereda, o caminho. E qual é o nosso caminho? Qual é esse caminho que Salomão quer dizer em sua palavra? Qual é o caminho que o cristão tem que andar? João disse que o caminho do cristão, irmãos, é Cristo. Porque Cristo diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém verá o Pai. Então Salomão diz que a vereda, o caminho é Cristo. O caminho do cristão, irmãos, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe, irmãos, outro caminho para o cristão. O verdadeiro caminho para que o cristão possa andar, para que o cristão tenha, irmãos, sustentação para andar neste mundo de trevas, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Onde está a vereda do servo de Deus? Onde está o caminho? Se vós me conheceis, também conheceis o meu Pai, e desde agora conheceis e o tens visto. Jesus disse que Ele é o caminho, mas infelizmente muitos ainda procuram o caminho, procuram saber onde é esse caminho, e muitos se lançam em caminhos que não é do Senhor, que não é de Deus. Mas Jesus disse: se vós me conheceis, se vocês conhecem a Cristo, também conheceis o Pai, e desde agora conheceis e tem visto. Irmãos, nós conhecemos a quem, irmãos? O Senhor Jesus Cristo se manifestou em nossa vida, irmãos. Ele veio sobre a nossa vida e se manifestou. Ele nos mostrou o caminho, irmãos. Temos um caminho diante de nós. Não precisamos andar por outros caminhos que não levam a Deus, caminhos que levam à morte, como muitos aí estão andando em caminhos que não levam a Deus, mas eles acham no coração deles que levam, mas estão perdidos, cegos. Nós conhecemos o caminho, porque Ele se manifestou diante de nós. Então Salomão diz: mas a vereda, o nosso caminho é Cristo. E ele também aqui diz, irmãos, a vereda dos justos. Quem são esses justos? Quem são esses chamados de justos?
justos. Irmãos, Romanos capítulo 16, Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Aqui o apóstolo Paulo fala aos romanos: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Este nome, irmãos, justo, esta qualidade se revelou a cada um de nós, irmãos, porque nós cremos no evangelho de Cristo, irmãos, depositamos a nossa vida em Cristo. E Paulo disse que o evangelho, a palavra, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos nestas palavras, e quando nós cremos nesta palavra, somos justificados por Cristo, irmãos. E Paulo disse: porque nesta palavra, a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, com este versículo 17, um monge ouviu esse versículo. Ele ouviu este versículo, e quando ele leu esta palavra, a mente dele se abriu. E quando a mente dele se abriu, ele foi lá nos portões do castelo e pregou as 91 teses sobre a palavra de Deus. Este homem teve a mente aberta quando ele leu esta palavra: o justo viverá por fé, pois antes ele vivia sobre um jugo da religião, mas quando os olhos dele se abriram, ele foi justificado por Cristo. Assim também, irmãos, todos nós fomos justificados por Cristo, irmãos. Então, justificados por Cristo, nós podemos dizer que somos justos diante do nosso Senhor. Temos exemplos na Bíblia, diversos, irmãos, de homens de Deus que foram justificados por fé, pela fé. Gênesis capítulo 6, versículo do 8 a 9, fala de Noé. Noé foi justificado por fé. Noé achou graça aos olhos de Deus pela fé. Por isso Noé foi justo, e Deus tira Noé do tormento, da aflição, e salva ele e a família dele. Por quê? Por fé, irmãos. Este homem creu em Deus. Este homem tinha a vida em Deus. É assim que nós temos que estar, irmãos, firmados no Senhor. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24, ali fala de Enoque, um homem que andou com Deus. E Deus fala isso: Enoque andou com Deus. Este homem tinha uma ligação tão grande com Deus, que Deus não deixa ele passar pela morte. Deus o leva para si. Veja a ligação deste homem, veja o que ele tinha com Deus, a ligação, e Deus não deixa ele experimentar a morte. Deus tira ele da terra e leva para ele. Justificação, irmãos. Somos justos. E Salomão vem, irmãos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, é como a luz do sol, irmãos, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em João capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus aqui diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. João 8, 12, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem
segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem tem esta luz, irmãos? Quem tem esta luz na vida? Quem foi iluminado por Cristo, ele brilha com a luz da aurora. E cada dia mais este brilho é mais intenso, irmãos. Por quê? A luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E quando nós não andamos em trevas, nós brilhamos. Nós temos o brilho de Cristo sobre a nossa vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Salomão diz, ó. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Como o homem pecador vai brilhar? Se você não tiver a justificação em Cristo Jesus, se você não crê em Cristo, como ele vai brilhar, irmãos? Não tem como. Nós brilhamos porque temos Cristo, e o brilho dele reflete nossa vida e nos faz, irmãos, brilhar diante este mundo de trevas, em nome de Jesus. Em Mateus 5,16, aqui a palavra diz: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Por que nós temos que brilhar nesta terra? Porque temos que brilhar diante das trevas, irmãos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É nisso que Salomão quer nos trazer, irmãos. A nossa vida é um crescimento, irmãos. A nossa vida tem que brilhar diante dos ímpios, diante daqueles que não conhecem a Cristo, irmãos. Porque devemos ser assim, crescendo, brilhando, sendo a diferença diante de outras pessoas, para que eles possam conhecer a verdade, irmãos, a verdade que se revelou à nossa vida. Se você tem um brilho ofuscado, como as pessoas vão te enxergar? Como vão enxergar Cristo em você? Se este brilho está ofuscado, não brilha mais. E como você pode ter este brilho ofuscado se você andar em pecado, irmãos? Se você deixar o pecado dominar a sua vida não vai ter mais crescimento. Este brilho que brilha cada dia não vai ter mais, porque foi ofuscado, irmãos, pelo pecado, pela iniquidade. Isso devemos deixar de lado, irmãos, e permitir que Cristo brilhe em nossa vida. E uma vez Cristo brilhando, o nosso crescimento é contínuo, irmãos, até chegar ao que Salomão diz, a ser dia perfeito. O que é este dia perfeito, irmãos? O dia da glorificação, o dia que o Senhor irá vir nos buscar, e lá na sua glória seremos glorificados, semelhantes ao Senhor. O dia perfeito. Mas para que chegue este dia, irmãos, temos que estar no caminho, temos que ser justos, temos que olhar para Cristo, para que o brilho de Cristo nos brilhe também, para que a gente possa, irmãos, ter a esperança do dia perfeito em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que esta mensagem fique no coração dos irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.